estamos para a lição da quarta-feira. Eu quero começar a lição da quarta-feira trazendo aqui uma reflexão que eu encontrei no auxiliar do professor. E já nós vamos encontrar aqui na própria lição, que tem como título, a quarta-feira, diferentes funções da lei de Deus. Mas olha que interessante. Aqui nos é dito que, vindo lá do auxiliar do professor, que a lei, ela nos oferece uma garantia de liberdade, ela funciona como um espelho que nos ajuda a ver as nossas falhas e defeitos, ela também serve como um sinal para onde ela aponta e também destaca as promessas de Deus, dando-nos capacidade para obediência. É muito interessante essa definição, esse resumo que fez o autor, lembrando que a lei de Deus que revela o seu caráter é também assim como ele é. Deus é santo, justo e bom, e assim também é sua lei. Paulo escreveu em Romanos 7,12 que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus reflete o seu caráter. Se Deus é santo, justo e bom, a sua lei também é santa, justa e boa. Ele faz questão de dizer que a lei ela é vista pelos outros autores bíblicos, e por vários deles, de maneira bem positiva. Aqui ele cita vários textos de Mateus, João, de Paulo. Ele também menciona os poemas bíblicos sobre a lei, destacando o Salmo 19 e o Salmo 119. Também serviu como letra de música, mais uma vez o Salmo 19, aqui o Salmo 1 também nos lembra que ela é uma fonte de meditação dia e noite. A lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Quanta coisa linda que nós recebemos aqui como indicação vindas da palavra de Deus, Deuteronômio 4, de 1 a 6, Provérbios 2 e 3, capítulos 2 e 3. E aqui o autor, no corpo da lição, ele faz duas menções muito interessantes. Primeiro, a lei de Deus é como uma cerca ou muro de proteção que cria um grande espaço livre para a nossa vida e mostra que além deste limite há perigo, há infelicidade, dificuldades, complicações e até mesmo morte. Eu sempre pensei na lei como um muro de proteção, como uma cerca, mas nunca havia pensado na lei como existe um muro, mas o espaço não é um espaço apertado, é um espaço amplo, e isso é verdade. A outra aplicação que o autor faz aqui no corpo da lição, abaixo do título da lição da quarta-feira, é que a lei também ela atua como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o único que pode nos salvar e que pode nos capacitar a vivermos em obediência. Então, de certa maneira, ele se alinha aqui com esses 4 pontos que eu trouxe lá do auxiliar do professor. E a pergunta 4 vai justamente destacar o texto de Tiago, capítulo 1, 23 a 25, onde Tiago menciona que se uma pessoa olha no espelho, ele vai logo se esquecer, ele não vai se lembrar, mas ele vai saber que alguma coisa não está bem, se caso não esteja bem com o seu cabelo, com a sua aparência. E ele chama a lei ali nesse texto de a lei perfeita, a lei da liberdade. Olha que lindo isso. Da mesma forma como um espelho, ele nos mostra algum problema que nós possamos ter, alguma coisa que precisa ser ajustada, mas o espelho não tem a capacidade de consertar, de remover, de ajustar, ou mesmo de pentear nossos cabelos, de nos alinhar. Não tem. Mas ele mostra os problemas. E mostra, ele não oferece a solução, ele não tem a solução, mas ele mostra que algo precisa ser corrigido. O mesmo ocorre com a lei de Deus. A lei mostra que somos pecadores, mas não é da lei que vem o poder para a solução dos nossos pecados. Não é da lei que vem o perdão. A solução para os nossos pecados e o perdão vem única e exclusivamente da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a salvação é pela fé e não por obras, nos lembra aqui o autor, nem mesmo as obras da lei, nem uma tentativa de uma estrita obediência, alguns cristãos acreditam que por causa disso, como a lei não pode nos salvar, que a lei não tem mais importância e que a lei foi abolida. No entanto, não é isso que a Bíblia ensina. A lei nos ensina que a lei define
ela define sim o que é pecado, mas erramos quando acreditamos que ela não existe mais necessidade de ser observada. A lei é o grande argumento em favor do Evangelho. Se a lei não nos mostra o pecado, não nos aponta o pecado, por que o Evangelho? Por que salvação? É porque a lei não foi abolida, é porque a lei não foi removida. A existência da lei, termina a lição aqui na quarta-feira, é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do Evangelho. Gostei dessa frase, a existência da lei é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do Evangelho. Eu fiz aqui um apontamento, eu quero ver que alguma coisa que eu encontrei também aqui na lição do auxiliar. E ele diz o seguinte, no Decálogo, os mandamentos 4 e 5 são apresentados em hebraico com comandos positivos. São os únicos 2 mandamentos que não começam com o não. Lembra-te do dia do sábado e honrar pai e mãe, né? Eles estão na forma de um infinitivo absoluto, diz aqui o autor da lição, do auxiliar, e ele possui um significado legal. É um comando com uma promessa. Agora, olha que interessante o que ele vai dizer a respeito dos outros 8 mandamentos que começam com o não. Os outros mandamentos são expressos como comandos negativos que empregam a partícula de negação seguida de um jussivo. É uma forma imperfeita na língua hebraica. O que significa isso? Sugere essa forma, transmite uma situação futura, portanto, uma promessa. Eu gostei disso aqui. Ele cita um exemplo de Juízes 6:23, onde Deus diz para Gideão, promete a Gideão, você não morrerá. Então, essa expressão, Deus está dizendo, olha, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve dizer mau testemunho. E Deus, então, com isso, ele não somente ele está indicando a conduta, mas ele está fazendo uma promessa que o povo agindo assim, ele seria abençoado. A construção nessa frase de Juízes 6:23 é exatamente a mesma do Decálogo, onde a informação, onde o comando negativo, seguido de um jussivo, essa forma imperfeita, ela tem também um sentido de promessa, e eu gostei demais disso. Assim, os 10 mandamentos, diz Ellen White, são 10 promessas. 10 promessas. E ela afirma em Maior Discurso de Cristo, página 54, em toda ordem ou mandamento dado por Deus, há sempre uma promessa fundamentando-a. Olha que coisa linda. Deus não só dá ordem, ele dá também, conjuntamente com a ordem, vem a promessa. Que coisa maravilhosa, que lembrança linda de Deus, um Deus que se importa conosco, que tem um interesse, não só que nós vivamos segundo a sua palavra, mas que nos capacita para isso. Então, continuando a lição, aqui colocamos um ponto final na quarta-feira.